paz do Senhor, chegamos ao penúltimo tópico da nossa lição, as sutilezas da espiritualidade holística. Nesse terceiro tópico, que é o penúltimo, ele traz o tema, o fundamento da espiritualidade holística. Neste tópico, nós iremos trabalhar em cima de dois subtópicos. O primeiro é, como você pode ver, não há um Deus pessoal, e o segundo, não há uma verdade factual. Então, começaremos por esse primeiro subtópico, e de fato aqui nós entraremos no assunto que é a espiritualidade holística. A princípio, como o subtópico diz, não há um Deus pessoal. O que isso quer dizer, Tiago? Olha o que o comentarista expõe aqui. Grosso modo, espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria ligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma só coisa. Então, olha a afirmação da espiritualidade holística. Tudo é Deus. Aqui já há um grande erro teológico, uma grande contradição. Porque, para nós cristãos, Deus não é tudo. Isso é uma visão panteísta. Para o panteísmo, Deus é todas as coisas. E Deus não é todas as coisas. Tudo bem até aqui? Então, a espiritualidade holística, ela encara Deus como tudo. Tudo é Deus. O universo tudo no universo estaria interligado. Tudo é Deus. O universo, as coisas, a matéria, Deus é tudo isso. Não, nós não cremos assim. Essa é uma visão panteísta. O panteísmo crê assim. O panteísmo crê que tudo é Deus. Quando no nosso subtópico diz que não há um Deus pessoal, é porque essa espiritualidade holística, ela faz o seguinte: ela não faz distinção, ela não faz diferença entre o divino, entre o humano e a natureza. Para ela, é tudo uma mesma coisa, é tudo uma coisa só. Então isso é um grande erro teológico. Para nós, há um Criador. Sim, há. Para nós, há a criatura. Há. O Criador é Deus. Sim, correto. Porém, o homem, a natureza, são obras de suas mãos, são suas criações. Tiago, mas a espiritualidade holística não faz essa distinção. Pois é, por isso que ela é um erro teológico. Ela é um erro que não se adequa àquilo que nós acreditamos. Pois ela tem uma visão totalmente politeísta. Portanto, é uma espiritualidade, como eu disse, panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Então, a espiritualidade holística, ela não apresenta um Deus pessoal, um Deus que se revela, que se apresenta, que se relaciona com o ser humano. Não, tudo é Deus. Deus é todas as coisas. E isso nós já vimos que cabe ao panteísmo propor essa ideia. Para o cristianismo não é assim. Para nós não é assim. Então, é uma espiritualidade que entra em contradição com aquilo que nós acreditamos. Por isso é uma sutileza que Satanás se faz uso para tentar enganar muitas pessoas. Por quê? Porque, como nós vimos nas últimas aulas, não tendo um conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, muitas pessoas acabam adorando deuses falsos por causa disso. Então, olha o perigo dessa espiritualidade holística. Olha a dimensão desse perigo. É uma espiritualidade que apresenta Deus sendo tudo. Isso é uma farsa. Deus não é todas as coisas. Isso é a ideia do panteísmo. Ela não apresenta um Deus pessoal. Para a espiritualidade holística, o divino, o homem e a natureza são
todos a mesma coisa. Isso é uma ideia equivocada. Deus Criador, ele é uma coisa. O homem e a natureza são obras de suas mãos. São criaturas, são feitos seus. Então, nós vemos que a espiritualidade holística, ela contradiz aquilo que a Bíblia afirma. Deus é um Deus pessoal, ele se revela através da Bíblia. Ele se revela através de Jesus Cristo, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, dando salvação para a humanidade. O Deus deles não passa de uma energia pessoal, impessoal, que está no universo. Então, essa é a ideia da espiritualidade holística. O Deus da espiritualidade holística, que é cultuado, que é expresso na espiritualidade holística, é um Deus impessoal que está no universo. Então, se eles veem um animal, o animal é Deus, ele está no universo. As estrelas é Deus, faz parte do universo. Então, não é assim. Ainda para esses adeptos dessa crença, para os adeptos da espiritualidade holística, não há distinção entre Jesus. Lembra que eu falei na última aula sobre as cinco maiores religiões do mundo? Lembra? Vou recapitular. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Só que para essa espiritualidade holística, não há distinção entre Jesus, entre Alá, entre Javé, entre Buda, entre Shiva ou um xamã. Então, para a espiritualidade holística, isso são nomes diferentes de uma mesma entidade, de um mesmo Deus. E não é assim. Jesus é adorado por nós. Nós temos ele como Salvador no cristianismo. Alá, os islâmicos têm ele como Deus. Javé, os judeus adoram. Deus único, que eles chamam de Javé. Buda é adorado pelo budismo. Shivan ou Shavan pelo hinduísmo. Só que essa espiritualidade holística, ela apresenta o quê? Essas entidades que eu apresentei aqui como sendo a mesma, só com nomes diferentes. Só que não é assim. O Deus dos Alá, o Deus dos islâmicos é uma coisa. O Deus do cristianismo é outra coisa. O Deus dos budistas, do budismo, do hinduísmo é uma coisa. O Deus do cristianismo é outra coisa. Então entra naquilo que eu falei também, na questão do diálogo interreligioso, que entra a visão de Raymond, como é o nome dele? Raymond Kanner, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, calma aí, só um minuto. Raymond Punker, a visão pluralista dele, a visão pluralista, dizia que Deus estava presente nessas diversas religiões, que havia um pedacinho de Deus nessas diversas religiões, mas não é assim. É algo que nós percebemos que é totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. Então vamos para o próximo tópico, não há uma verdade factual. Então, logo aqui no segundo subtópico, falando sobre não há uma verdade factual, olha só. Se não há um Deus pessoal, como a espiritualidade holística diz que não há também uma verdade factual. Ou seja, não há uma verdade absoluta. Tudo se torna relativo. E aqui há um grande perigo. Ninguém tem uma verdade absoluta. Tudo é através do ponto de vista. Em vez de verdade absoluta, e a espiritualidade holística, ela apresenta o quê? Ela apresenta verdades. Cada um tem a sua verdade. Então aqui é um grande perigo. Por que, Tiago, é um grande perigo? Porque dessa forma, não tem, como o comentarista diz, não tem como alguém dizer que está certo ou errado. Não tem como eu dizer que a fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, está certo. Porque para a espiritualidade holística, não há uma verdade
absoluta. Então, eu não posso afirmar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembrando, para a espiritualidade holística. Por isso ela se contradiz com a palavra de Deus. E é um perigo. E o inimigo se utiliza para enganar muitas pessoas. Logo aqui nesse tópico, não há uma verdade factual, o comentarista diz assim, não é considerada verdade para os... Olha só. Eu sou a verdade, a vida, e conhecereis a verdade, não é considerado verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Por que não é considerada essas palavras de Jesus? Porque para eles não há verdade absoluta. Há verdades. Tudo é questão de ponto de vista. Tudo é questão de relativismo. A verdade, a espiritualidade holística, ela relativiza muitas coisas. E aí está o perigo. E é por isso que o inimigo se utiliza dessa espiritualidade holística para enganar as pessoas e elas não terem um pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, que é o nosso Deus verdadeiro. Para finalizar, ele diz aqui, assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Então, a espiritualidade holística, para ela, a verdade está em todas as religiões. Então, se eu adorar lá Xamã, Shivan, se eu adorar lá Buda, se eu adorar Alá, eu estou adorando a Deus, porque é uma verdade absoluta. Ou melhor, porque é uma verdade também. Então, aí entra em contradição com aquilo que a palavra diz. E é um perigo. Então, vemos aqui o perigo dessa espiritualidade holística, como é um perigo para os dias atuais, pelo fato dela estar se infiltrando no Ocidente e ganhando espaço, ainda mais no âmbito cristão. Por isso nós temos que tomar cuidado com essa espécie de espiritualidade, porque ela não é bíblica e ela retira os fundamentos, retira os verdadeiros valores do cristianismo, substituindo por coisas que poderíamos dizer que não são legítimas. Adoração à natureza, adoração a objetos, adoração a coisas que está em contradição com aquilo que a palavra diz. Tudo bem até aqui? Então, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre o último tópico, o último e não menos importante, que é a espiritualidade holística e a Bíblia. Vamos fazer uma como é que eu posso dizer, uma comparação, uma relação entre a espiritualidade holística e a Bíblia. Tudo bem até aqui? Então, te aguardo no próximo vídeo para nós fecharmos aí esta lição falando sobre a sutileza da espiritualidade holística. Até a próxima aula.